Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar, dando continuidade à aula de células eucariontes, sobre as células vegetais. No vídeo anterior, nós falamos sobre as células eucariontes animais. E agora vamos entrar na célula vegetal, que possui algumas estruturas que são semelhantes ao eucarionte animal. Por exemplo, elas têm citosol, complexo Golgiense, retículo endoplasmático, mitocôndria, membrana plasmática, ribossomos e um núcleo, né? Tudo isso faz parte da célula vegetal que ela tem em comum com a célula eucarionte animal. Entre as diferenças, nós vamos encontrar os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, e o vacúolo. E, além disso, as células vegetais apresentam uma parede celular. Essa parede celular é feita de um carboidrato conhecido como celulose. Apesar de nós, seres humanos, a gente não conseguir digerir celulose, ela é importante porque ela regula a nossa digestão na parte do intestino grosso. Quando vocês verem alguns alimentos, por exemplo, que dizem que contém muita fibra, é porque, na verdade, eles contêm celulose. Vamos conhecer agora a função de cada estrutura presente na célula vegetal. Por exemplo, nós vamos ter o vacúolo. Os vacúolos são estruturas saculiformes, que se apresentam pequenas e numerosas em células vegetais jovens, e volumosas e pouco numerosas em células vegetais adultas, nas quais elas preenchem grande parte do espaço interno. Eles são responsáveis por promover a regulação osmótica, isto é, ele é um mecanismo que controla a entrada e saída de água na célula. E eles também armazenam sucos, né, que podem conter açúcares, óleos, sais e pigmentos diversos, entre outras substâncias. Por isso, esse vacúolo normalmente ele é chamado de vacúolo de suco celular. Mas existem outros tipos de vacúolo também. Tem os vacúolos digestórios, que estão relacionados com a digestão intracelular e dos grandes vacúolos que armazenam gordura em nossa célula adiposa sob a pele, por exemplo. Entendeu? Os vacúolos digestórios, né? Eles estão presentes principalmente na nossa pele. Os vacúolos pulsáteis ou contráteis são encontrados entre os protozoários de água doce, como as amebas e os paramécios. Nesses organismos, o fluido citoplasmático é hipertônico em relação ao meio que vive. Assim, ocorre um contínuo fluxo de água, por osmose, né, do meio ambiente para o interior da célula, o que poderia provocar sua ruptura se não fosse a atividade reguladora, né, do vacúolo pulsátil, que atua recolhendo o excesso de água que penetrou na célula e, por meio de movimento de pulsação, ele elimina esse excesso para o meio externo. Agora, o que aconteceria se esse vacúolo desse problema? Aqui nós temos um exemplo, num lago, onde nós vamos ter alguns protozoários, né? E segundo a tirinha, veja o que ele fala. Olha só, Zé, dá uma olhada no Chico. Já vi, o problema dele é o vacúolo. Ou seja, um protozoário cujo vacúolo se fosse problemático, por exemplo, esse protozoário ele ia começar a inchar até estourar. E aqui vocês podem observar onde está presente o vacúolo, né, em cada organismo que eu citei. Na célula, que é o vacúolo de tipo suco celular, que armazena substâncias. No caso dos protozoários, você vai ter aqui, ó, o vacúolo contrátil, né? Está responsável pelo movimento dele e pela regulação de água também. E nas nossas células adiposas, elas também possuem vacúolo, mas aqui no caso ele está armazenando gorduras. Outra estrutura presente nas células vegetais são os plastos. E existem vários tipos dessas organelas nas células vegetais, sendo que os principais são os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese, que é o fenômeno em que os seres clorofilados sintetizam alimento a partir da energia luminosa e de substâncias inorgânicas simples. A clorofila, ela é encontrada no interior dos plastos. É ela que dá aquela coloração verde aos plastos, né, dos eucariontes. Ela fica dispersa no citosol, nos procariontes, e, portanto, seres procariontes não possuem cloroplastos, devido a ela estar dispersa no citosol.
Os leucoplastos são outro tipo de plastos. Eles são incolores, desprovidos de pigmento e se caracterizam pelo acúmulo de substâncias nutritivas. Onde você vai encontrar bastante leucoplasto é nas batatas, por exemplo, né? Onde elas estão armazenando amido. Os cromoplastos, eles são plastos coloridos, portadores de diversos pigmentos. Entre eles, a gente pode citar as clorofilas, que são os mais importantes pigmentos dos plastos. Elas são responsáveis por absorver a energia luminosa, que é indispensável para a fotossíntese. Os carotenoides são pigmentos de coloração amarelada, laranja ou até mesmo avermelhada. Eles atuam associados junto com as clorofilas, participando do mecanismo de absorção de luz. E existem dois tipos básicos desses pigmentos, né? Você vai ter os carotenos, que são alaranjados ou avermelhados, e as xantofilas, que são amareladas. Os cloroplastos, gente, assim como as mitocôndrias, suspeita-se que eles vieram do interior da célula. Ele não fazia originalmente parte da célula vegetal, mas eles foram absorvidos, talvez eles fossem, eles são muito semelhantes às mitocôndrias, né? Possuem DNA próprio e tudo mais. E eles foram absorvidos pelas células e acabou surgindo uma relação de simbiose. No caso, gente, quando você vê, os plásticos normalmente são verdes, né? E responsáveis pela realização da fotossíntese. Eles possuem vários tipos de pigmento, sendo a clorofila uma delas, né? E a fotossíntese, gente, vocês podem equacioná-la da seguinte forma: 6CO2 mais 12H2O. A luz e a clorofila atuam sobre isso para formar C6H12O6 mais 6CO2 mais 6O2 e mais 6H2O. Essa é a fórmula geral da fotossíntese que nós vamos ver mais à frente, tá? Os cloroplastos, eles apresentam uma membrana externa dupla, que envolve uma matriz incolor, constituída basicamente de água e de proteínas. Essa membrana ela é chamada de estroma. Mergulhadas no estroma estão as lamelas proteicas, placas achatadas que se formam da membrana envolvente. As lamelas, elas se organizam em uma série de estruturas em forma de discos, denominadas tilacoides. Aqui vocês vão ver como é que é a estrutura de um cloroplasto, entendeu? No cloroplasto. Você vai ver aqui o estroma, né? Como eu falei, a parede da célula vegetal. Cada disquinho desse que vocês estão vendo aqui é um tilacoide. E o conjunto de discos, de tilacoides, no caso, né, desses discos, é chamado de grânum. E bem aqui vocês vão ter a lamela, que interliga um tilacoide com o outro. Bem, aqui a gente encerra, né, a nossa parte de célula vegetal. E mais aí para a próxima aula nós vamos entrar em núcleo celular. Espero que vocês tenham gostado, gente. Olhem lá o nosso canal, curtam e segue a gente para mais vídeos. Até a próxima!